De acordo com a maioria dos autores, seguindo o pensamento filosófico, é possível classificar as tendências pedagógicas em dois grupos, liberal e progressista. A tendência pedagógica liberal é definida pelo conservadorismo e procura manter a sociedade do jeito que está. Dentro das pedagógicas liberais temos a tradicional, é onde o professor tem a razão, com a aplicação da metodologia da memorização com uma aprendizagem mecânica, passiva e repetitiva. Os conteúdos são distantes das realidades sociais e ignoram a capacidade cognitiva dos alunos. Renovada. Leva o aluno a aprender e construir conhecimento, considerando seu desenvolvimento. O professor passa a respeitar e atender às necessidades individuais dos alunos. Renovada não diretiva. Há uma preocupação com o desenvolvimento da personalidade do aluno, autoconhecimento e realização pessoal. Os conteúdos escolares passam a ter significado pessoal, estimulando interesses e motivação. São aplicadas atividades de expressão e comunicação interpessoal, sensibilidade e trabalhos em grupos. A relação professor-aluno passa a ser marcada pela afetividade. Tecnicista. Enfatiza a profissionalização e modela o indivíduo para agregá-lo à sociedade. Os conteúdos mais destacados são os objetivos e neutros. O professor administra os procedimentos didáticos enquanto o aluno recebe informações. O educador tem uma relação profissional e interpessoal com o aluno. Já nas tendências pedagógicas progressistas, busca-se analisar de forma crítica as realidades sociais, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói sua realidade. Ela assume um caráter pedagógico e político ao mesmo tempo. É dividida em três tendências. Libertadora, o papel da educação é conscientizar para transformar a realidade e os conteúdos são extraídos da prática social e cotidiana dos alunos. Os conteúdos selecionados são vistos como uma invasão cultural. A metodologia é caracterizada pela problematização da experiência social em grupos de discussão. A relação do professor com o aluno é tida como horizontal, em que ambos passam a fazer parte do ato de educar. Libertária. A escola foca nas práticas democráticas, acreditando que a consciência política resulta nas conquistas sociais. A vertente dos conteúdos são diretamente ligados às lutas sociais, cuja metodologia está relacionada com a vivência grupal. O professor torna-se o orientador do grupo, sem impor suas ideias e convicções. Crítico social dos conteúdos. A escola tem a tarefa de garantir a apropriação crítica do conhecimento científico e universal. A classe trabalhadora deve apropriar-se do saber. Adota um método dialético, que é uma forma de discurso entre duas ou mais pessoas que possuem diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, mas que pretendem estabelecer a verdade através de argumentos fundamentados e não simplesmente vencer um debate ou persuadir o opositor. A crítica social dos conteúdos são vistos como responsável pelo confronto entre as experiências pessoais e o conteúdo transmitido na escola. O educando participa com suas experiências e o professor com sua visão da realidade.